agora, para falar conosco, a Sara Tarsila. O Evandro falou muito em inovação, então vamos convidar a Sara para ela falar um pouco sobre o núcleo de inovação tecnológica que nós temos aqui no IF Sertão Pernambucano. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda aí, você está com a palavra. Eu acho que seu áudio está desligado, Sara. Estão conseguindo me ouvir? Pronto, Sim. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar participando desse evento e estar podendo difundir um pouquinho da inovação e do empreendedorismo da nossa instituição para vocês, né? Parabéns pelo evento. Queria parabenizar em nome da coordenação de inovação. Tá muito bacana mesmo de assistir. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Núcleo de Inovação Tecnológica e a Incubadora do Semiárido. Vou compartilhar aqui rapidamente. Estão conseguindo ver? Mentindo. A Deisa consegue ver a apresentação? Sim, eu consigo. Não está em tela cheia, mas eu estou conseguindo, sim. Só um minuto. Tá ok agora? Agora sim, Sara, está aparecendo. Ambientes de inovação. Pronto. Vou falar um pouquinho desses dois ambientes de inovação que nós temos na nossa instituição, que são o Núcleo de Inovação Tecnológica e Incubadora do Semiárido. Né, a nossa equipe é composta por mim, que sou atualmente a coordenadora de inovação e a coordenadora do NIT. E Ícaro, ele é o coordenador da incubadora do semiárido. Incubadora do semiárido e núcleo de inovação estão ligados, subordinados, né, à coordenação de inovação, que consequentemente está subordinada à PROPIP. E eu escolhi essa imagem, que representa muito bem como o NIT e a ISA trabalham hoje na nossa instituição, né? Eles são fortes parceiros, todas as suas ações, a maioria delas, na verdade, estão intimamente ligadas. É tanto que hoje a gente escuta muito falar em empreendedorismo inovador, né? Que aqueles negócios que são criados, eles precisam, à medida que o tempo vai passando, de se reinventar e criar alguma inovação para que eles possam se manter no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, as coisas estão acontecendo muito rápido e a inovação está aí, muita coisa nova está sendo criada, e é dessa forma que o NIT e a ISA trabalham em parceria, bem como as suas ações de ofertas de capacitação para a instituição, na parte de dar o direcionamento para as empresas também. Tanto o NIT como a incubadora são vistos com esse trabalho, né, de união. A parte da produção científica, toda a parte de produção científica que acontece na nossa instituição, estamos muito atentos, tanto o NIT como a incubadora, porque dessa produção científica nós temos resultados de propriedade intelectual, de acordos de parcerias que podem surgir, de negócios que podem surgir, por exemplo, através do PAIMP, né, que é um programa mais voltado para o empreendedorismo. Nós podemos descobrir negócios, temos também um PIBIT, que é mais voltado para a inovação. Então, no PIBIT, nós podemos perceber algumas parcerias que podem ser feitas, tanto como com a própria instituição, com o próprio IFE, como com empresas externas também.
O NIT ele é responsável por esse gerenciamento dos acordos de parceria que acontecem na nossa instituição. E na parte de propriedade intelectual, nós fazemos todo esse acompanhamento para perceber se as pesquisas, se as invenções, né, geradas a partir dessas pesquisas, elas têm potencial inovador, têm potencial para serem protegidos, e não, então nós temos que ficar atentos quanto a isso, mas na maioria das vezes, os pesquisadores, os próprios pesquisadores, eles chegam até o NIT para conversar e para ver se existe realmente esse potencial. Na parte da incubadora, nós temos o edital de fluxo contínuo, que ele está disponibilizado no site da instituição, na página da Propip, e o processo acontece em 3 etapas, né? Que é a parte da pré-incubação, que é quando a empresa ela entra na incubadora, e aí ela precisa desenvolver um plano de negócio, desenvolver o MVP, através de capacitações e mentorias que nós ofertamos. E essas capacitações e mentorias, nós temos o apoio forte do Sebrae hoje, para nos dar esse apoio, né, nessa questão de treinamento com as empresas. Na parte de incubação, já é quando a gente percebe que a empresa ela já atingiu um grau de maturidade maior, então a gente evolui, né, essa empresa para incubação, que é onde a gente vai direcionar a empresa para o mercado, a gente vai tentar entrar em contato com empresários, com clientes que possam ajudar essas empresas a atuarem no mercado de trabalho. E a parte que a empresa, se não é formalizada, ela se formaliza, né? E, além disso, a última etapa que é a parte de graduação, que é uma cerimônia que nós fazemos com todas as empresas que entram, né, no processo de incubação, que aí dura em torno de 4 anos, e aí as empresas, elas seguem para o mercado de trabalho, mas a incubadora sempre está em contato com essas empresas, né? Não é porque as empresas saíram da ISA que nós vamos lavar as mãos, digamos assim. A gente tenta sempre manter o contato com as empresas. Com relação ao histórico de incubação, desde 2011 nós temos aí 48 empresas incubadas, né? Todas essas empresas que vocês podem ver aí, elas já passaram pela incubadora do semiárido. Atualmente estamos com 3 empresas incubadas. E temos também a atuação da incubadora nos campi, né? A gente acha super importante que a atuação da incubadora não se restrinja apenas à Petrolina, apenas à reitoria. A gente acha muito importante difundir, né, essas ações nos campi, e temos os campi aí com a célula ISA, que cada um dos seus campi, a depender da sua realidade, tem ações diferenciadas, né, mas com o suporte da coordenação. Cada uma dessas células são subordinadas à direção geral também. E, por fim, temos esses parceiros que nos dão o apoio, né, nessa questão de inovação, nessa questão de empreendedorismo na nossa instituição. Univasf, Sebrae, que é um parceiro forte, Amprotec, CNPq e FACEP também. Então, pude falar um pouquinho para vocês, né, sobre a incubadora do semiárido, sobre o núcleo de inovação tecnológica, dizer que a coordenação está localizada no campus Petrolina, temos as células ISA nos campi também, então, o que vocês precisarem de informações a respeito desse setor, a respeito de como proteger a sua ideia, a respeito de como criar uma empresa, de como fazer parte da ISA como startup, é só entrar em contato com a gente. Obrigada, Sara. Obrigada pelas suas informações, Sara. Obrigada por trazer essas possibilidades. Estamos trabalhando porque nós queremos ver novos produtos, novas formas de fazer, novas inovações, né? Novas inovações fica um pouco redundante. Mas, Sara, muito obrigada pela tua participação, querida. Um abraço, viu? Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Meus makers, vamos dar prosseguimento a essa tarde de aprendizado. Olha a mesa que nós vamos ter agora, minha gente. Segura aí na internet, coloca no grupo de WhatsApp, chama os teus colegas, que agora nós vamos passar para a próxima temática, que é, abre aspas, startups na prática,
desafios e oportunidades. Tá aí esse nomezinho que está na moda, as startups, o que são, o que fazem, o que comem, né? Aquele sloganzinho do Globo Repórter. E nós vamos convidar agora os nossos palestrantes que vão debater e trocar ideia com a gente. Quero convidar agora para participar aqui da nossa mesa o Silvio Vital, que será o nosso mediador aqui da nossa mesa redonda. Oi, Silvio, tudo bem, Silvio? Vou te apresentar aqui para a galera. Silvio é cofundador do Garu Habitat, mestrando em Gestão e Inovação e Consumo na Universidade Federal de Pernambuco, coordenador dos programas de empreendedorismo para inovação no agronegócio no Nordeste. Tá aí o Silvio. Para compor aí a nossa mesa, nós vamos chamar o Ronaldo Tenório. Aparece aí para a gente conhecer o Ronaldo. Olá, Ronaldo, boa tarde. Vou falar de ti aqui para a galera. O Ronaldo ele foi eleito um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. É publicitário e fundador da HatTalk, uma das startups mais premiadas do Brasil, que teve seu aplicativo eleito pela ONU como o melhor app social do mundo. Olha a experiência de Ronaldo, vastíssima. Vamos convidar agora para participar da nossa mesa o Ricardo Dias. Pode chegar, Ricardo. Olá, Ricardo, boa tarde. O Ricardo ele é engenheiro ambiental e urbano pela Universidade Federal do ABC, mestre em ciências sustentáveis com ênfase em energia e cofundador da CUBE. Boa tarde, Ricardo, obrigada por participar. Agora vamos chamar o último participante aqui da nossa mesa, o Cleiriston Oliveira. Chega mais, Cleiriston. Oi, Cleiriston. Tudo bem? O Cleiriston é bacharel em Direito, está cursando MBA em Investimento. Há mais de 2 anos empreende na área de inovação e tecnologia. É cofundador da startup Sharecard, me corrija se eu falei certo, e é investidor no mercado financeiro. Então, gente, com vocês aí a mesa redonda, startups na prática, desafios e oportunidade. Silvio, meu mediador, fica à vontade. Boa palestra. Valeu, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, prazer, Ronaldo, prazer, Ricardo. O Cleiriston, a gente já se conhece de alguns eventos aí, né? Alguns. E aí, gente, eu queria começar contextualizando, né? Nada melhor do que contextualizar e até para a gente ficar um pouco mais próximo aí, né? Essa tarde de quinta-feira. Então, eu queria começar pelo último que foi apresentado aí, o Cleiriston. Até para tu explicar um pouco melhor quem é você e o que você faz, né? Mas começando já dando uma pesquisada em cada um de vocês aí, eu vi que o Cleiriston também é educador financeiro, né? E aí eu queria começar entendendo qual o teu olhar de educador financeiro em relação ao empreendedorismo, sabe? Quando surgiu esse interesse de empreender, quando surgiu esse interesse de buscar ser investidor, enfim, a palavra é toda tua. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Ronaldo, Ricardo e organizadores, aos alunos que estão aí nos acompanhando. Silvio, muito obrigado aí pela oportunidade de responder e contribuir um pouquinho com um pouco da experiência que a gente já tem, né, ao longo desses 38 anos de vida e mais de 20 em carreira profissional, né? Comecei muito novo, né? Comecei como funcionário de empresa privada, atuei por muito tempo aí numa multinacional, na construtora que era até então líder brasileira, na América Latina, e foi em 2012 resolvi fazer uma mudança, né, mudar a chave para me aventurar no empreendedorismo. E não muito diferente de todo mundo, sem muito planejamento, mas por um sonho, né? Meu pai é empreendedor até hoje, fez essa mesma mudança lá atrás, né? Não deu certo o primeiro negócio, não muito diferente de todo mundo, né? A gente entra meio que sem conhecer esse novo mundo, sem planejar, sem o auxílio de ninguém, sem compartilhar experiências. Então, foi difícil no início,
mas alguns outros negócios não deram certo, mas outros negócios deram certo que estão até hoje aí, né? Então, eu comecei na economia tradicional, mantenho aí uma empresa, né, uma pequena rede de farmácias de manipulação, né, mesmo não sendo da área da saúde, mas eu entrei com a experiência administrativa, financeira, comercial na sociedade como farmacêutico e vem dando muito certo e a gente está num processo de expansão, tá? Uma outra empresa que eu era sócio na área da construção, né, venda de materiais de construção, EPI, essa eu fiz um exit, né, traduzindo aí para o nosso glossário de startups, eu vendi a minha participação nela, deu muito certo, depois de 2 anos vendi e foi um bom negócio, né, para mim. E em 2019, já com um certo conhecimento no mercado financeiro, assim, muita gente começou a me procurar, via que eu compartilhava alguns assuntos sobre o mercado financeiro, falava sobre, principalmente, ações, fundos, e começaram a me pedir sugestões, orientações, né, para esclarecer algumas dúvidas, queriam entrar nesse mercado, queriam investir em algo, só que as pessoas não sabiam, e aí eu detectei que, na verdade, muita gente quer entrar no mercado financeiro, quer investir, mas elas não têm ainda aquele conhecimento básico de educação financeira. Eu falei, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho aí profissional de educação financeira para depois ensinarmos, mostrarmos esse mundo do mercado financeiro, né? Só que veio a Checard, né? O projeto da Checard, ele nasce lá em final de 2018, início de 2019, e aí a gente priorizou esse projeto, né? Uma startup no início é igual um filho, como qualquer outra empresa também no início, né? Ela demanda bastante atenção. Então, deixei esse projeto de educação financeira e consultoria em finanças pessoais para depois, né? Enquanto a gente não lançasse a startup, não participasse de aceleração, recebesse aportes e conseguíssemos escalar, entrar numa fase de escalonamento mesmo, eu deixei até as farmácias um pouco de lado. Então, fui focando mais nela. E aí a gente conseguiu, né, passar por todas as fases. Fizemos a captação, a primeira rodada de captação externa, não dentro de um programa de aceleração. Fomos acelerados pela UFMG, né? Ela é sediada, eu moro em Salgueiro, mas ela é sediada em Belo Horizonte, meus sócios moram lá. E aí, como eu faço a parte comercial e marketing, eu trabalho, todos nós praticamente estamos trabalhando no home office, né, desde o início da pandemia, e o programa de aceleração foi muito importante, né, para o amadurecimento, ainda mais a gente que não era desse mercado de inovação, de tecnologia, ele foi bastante relevante, e quando saímos, confesso que não foi muito difícil fazer a primeira captação, porque um time experiente, com um problema bem claro, com uma solução tecnológica, sendo acelerado por um programa bastante relevante, ele, de certa forma, facilitou aí a conversa com investidores anjos, fundos de venture capital, né, que estavam sondando aí a nossa startup, que ela é uma fintech, né, ela está categorizada como fintech. Então, de certa forma, a gente até chegou a dispensar investidores que a gente viu que não existia ali uma conexão, que não poderia ajudar apenas com recursos. A gente precisava, além de recursos, precisava, né, do que a gente chama de smart money, né, fazer conexões com players, abrir portas para nós, apresentar grandes clientes. Então, foi o que acabou acontecendo. A gente acabou abrindo aí uma captação junto a um grande empresário do país. Ele nem investe tanto assim em startups, tá? Ele falou para nós que ele já era sócio de uma outra empresa de tecnologia, vendeu essa empresa para um banco, então ele tinha muita conexão com bancos, com o mercado financeiro em si. Então a gente viu que fazia sentido. E aí fizemos essa parceria com ele e conseguimos fazer uma captação cedendo aí 10% de equity. E enquanto educador financeiro, volta-se o projeto, começa a ter mais tempo, né? O tempo ele é escasso, então, devido a começar a Checard começar a deslanchar, eu começo a recuar um pouquinho por estratégico, já estava previsto esse meu recuo, e aí vi aquela necessidade de voltar a compartilhar conhecimento de forma profissional, né? Então, eu passo aí a educar as pessoas, por enquanto, de forma gratuita. Você pode ver aí que os conteúdos estão praticamente todos os dias, bastante conteúdo, bastante intenso,
nas redes sociais, para ver amanhã as pessoas tentar, de alguma forma, impactar na vida delas, né? Ver as pessoas menos endividadas, terem conhecimento do que estão fazendo, terem decisões, terem controles mais efetivos das suas finanças. E eu vejo essa questão da educação financeira impactando no empreendedorismo, faz total sentido. Porque se eu sou uma pessoa que eu não controlo nem minhas finanças pessoais, como é que eu vou controlar da minha empresa, né? Se eu não tenho organização, se eu não tenho conhecimento do que não consigo avaliar uma taxa de juros, não consigo tomar decisões mais assertivas na minha vida, que é um pouco mais fácil do que uma empresa, então dificilmente eu conseguirei ser um empresário bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido por falta de organização. E algo desorganizado, ele é péssimo para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a vida da sua empresa, né? Essa questão de você saber separar as suas contas pessoais, as contas da sua pessoa jurídica, as suas fazer essa separação de forma bem clara, você ter consciência que o empresário, ele não digamos assim, ele tem que viver, ele tem que estar bem claro na vida que ele vai viver ali de prolabore. Então é um salário, ele é assalariado. Eu me considero um assalariado, certo? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, a gente distribui os lucros ali da empresa. Mas eu vivo com orçamento, sabendo que todos os meses, né, se tudo der certo, como previsto, como planejado, vou ter um prolabore X. Então, essa educação, ela é válida na sua vida pessoal, que vai refletir lá no empreendedorismo. E o empreendedorismo, para mim, ele é uma das formas de transformação de vida, tá? Ele ajuda as pessoas a amadurecerem em todos os sentidos, ele amplia a sua visão de mundo, ele lhe conecta com várias pessoas, com fornecedores, com pares ali, com empresários do mesmo segmento, numa associação, num sindicato que você vai fazer parte. Ele vai abrindo portas para você, você vai entendendo esse mundo do empreendedorismo na prática, e aí ele acaba sendo um divisor de águas, né? Uma coisa é o Cléristo antes de empreender, outra coisa é o Cléristo depois de empreender. Para mim era muito cômodo, trabalhava numa grande empresa, estava numa ascensão, numa carreira em ascensão, né? Comecei muito novo nela e vinha crescendo, e contava ali com aquele salário todo certo, no mês, sabia que eu teria aquilo ali, então estava assim, me dedicava, me esforçava, era um profissional dedicado, esforçado a minhas atividades, e não me preocupava com outras coisas, se a empresa estava dando lucro ou não, né? Isso aí não cabia a mim, era restrito. Vou chegar a esse ponto. Vou fazer então, assim, essa pergunta já. Para mim era muito cômodo, porque eu estava ali naquele quadrado que eu era responsável por um departamento, né? Então não me preocupava como um todo. Enquanto empreendedor, você tem que se preocupar com tudo, né? Você começa a entender de finanças, começa a entender de contabilidade, começa a entender de RH, gestão de pessoas, de suprimentos, comprar, vender, monitorar estoque, prazo de validade e, principalmente, a regulamentação do país, né? E a questão tributária. Todo o segmento ele é regulado praticamente, a carga tributária ela é bastante relevante nos negócios, então você tem que dominar esses assuntos. Aproveitando, vou pegar duas palavras tuas aqui. Uma são problemas claros e a outra é a parte de gestão, né? E aí convidar também o Ricardo para claro, se apresentar melhor e contar um pouco para a gente aqui o que danado é a CUB, né, que trabalha com gestão de energia baseada em ciência de dados. Então, e explica um pouco melhor para a gente aí, Ricardo. Boa tarde. Show. Boa tarde, pessoal. Mega honra estar aqui dividindo a tela com vocês. Obrigado pelo convite, pelo Marcelo e pela Daísa. Eu sou Ricardo Dias, como você me apresentou, eu sou engenheiro ambiental. Eu nunca me preparei para ser um empreendedor, eu acabei pousando, aterrissando como empreendedor, então é uma caminhada aí de muitos erros e acertos. Os acertos acabam ficando mais públicos que os erros, normalmente, mas é uma caminhada aí bem interessante, né? E não é tudo aquilo que dizem normalmente, né? Mas falando um pouco da CUB aqui, antes de entrar um pouco na história, rapidamente, a CUB ela nasceu de um mestrado nos Estados Unidos. A gente trouxe o modelo de negócio para o Brasil
são 4 sócios. O objetivo da CUB, em geral, é fazer a eficiência energética ser mais acessível à indústria hoje. Então, a gente enxerga a eficiência energética como um tema resolvido do ponto de vista técnico. Isso eu digo porque já existem metodologias e técnicas e equipamentos mais eficientes hoje, o suficiente para tornar a indústria 15% mais eficiente hoje, isso com custo eficiente, né? Tem um ROI atrativo e tudo mais, e ninguém faz nada sobre isso. Então, a gente acredita muito que a ciência de dados pode trazer luz a esse problema e mostrar isso aos gestores de forma mais clara, né? Então, o que a gente deixa, a nossa plataforma deixa claro para os gestores é um mapa de oportunidades de gestão de energia elétrica, de economia, de fato, de energia que eles podem aplicar hoje na indústria deles. E é por isso que a gente vem ganhando mercado nos últimos tempos. Desde 2019 para cá, a gente tem assim, sentido um crescimento bastante grande na atração da empresa. Mais recentemente, a gente foi investido pela Bossa Nova Investimentos, pela Brasil Venture Capital e pela UniAngels. Então, a gente está num momento bem legal aqui de crescimento de forma bem forte, assim. Então, tem sido, recentemente, uma história bem legal de contar. E só para contextualizar, a gente tem um elo em comum, né, com o mundo maker. Eu sempre deixo o stencil aqui do lado. Quem é maker sabe o que é isso aqui. É um stencil de placa de circuito impresso. Então, a gente, na história da CUB, a gente foi fabricante de placa de circuito impresso. Então, a gente fez e produziu a nossa própria placa. Hoje a gente não faz mais isso, mas eu até deixo na parede aqui para a gente relembrar sempre disso. E eu acho que vale a pena a gente explorar essa história aí depois, seguindo mais para frente. Mas eu vou deixar rolar aqui o papo para a gente conversar depois. Não queria tomar tanto tempo. Que massa, que massa. Fico feliz. Quero ouvir, sim. Já estou curioso aqui. E aí, um ponto importante aqui, antes de convidar o Ronaldo, eu ouvi falar da Handtalk no Startup Weekend em Maceió. Não vou me recordar o ano, acho que 2014, 2015. E aí, desde 2014, 2015, eu venho acompanhando vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse StreamYard contigo. Boa tarde, cara. Tudo bem? Boa tarde, Silvio. A gente está numa trajetória já de quase uma década aí, né? Eu queria, antes de tudo, me autodescrever para quem não me enxerga aqui. Eu sou um homem branco, uso barba, cabelos castanhos baixos, estou usando camisa cinza escuro e estou aqui de um ex-quarto que eu transformei em escritório na minha casa. Esse aqui é meu sinal em Libras, dedos cruzados passando por cima do topete aqui, que é o sinal que eu sou batizado em língua de sinais. E é justamente com Libras, com língua de sinais, para surdos que a gente trabalha aqui. Na verdade, a Handtalk, ela surgiu bem antes da aparição ali, né? A ideia da Handtalk surgiu 4 anos antes, lá em 2008, quando eu era estudante ainda. Naquele momento em que você, muitas vezes, tem dúvidas sobre o que você quer ser quando crescer, né? Então, a gente é meio que colocado ali na decisão de escolher a faculdade no momento que, às vezes, a gente tem pouca maturidade, né? E naquele momento das descobertas ali, eu estava me encontrando entre ciência da computação e comunicação social, 2 coisas totalmente diferentes. Eu estava saindo de um curso ali, 3 anos de ciência da computação, abandonei o último ano para poder cursar comunicação social. Eu que queria trabalhar com tecnologia, mas de alguma forma envolvendo comunicação para ajudar as pessoas. Então, eu acho que foi uma sequência de pontos ali que se uniram lá em 2008, quando eu olhei para o lado, num desafio acadêmico lá, e percebi que existia uma grande barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. Posso contar um pouquinho mais para vocês, mas basicamente surdos comunicando em língua de sinais, ouvintes português ou qualquer língua oral, né, do seu país. E eu pensei, cara, eu acho que eu posso unir tecnologia e comunicação para ajudar essa galera de alguma forma, né? Não era uma ideia de negócio ainda, mas eu sempre fui empreendedor, né? Empreendo desde os 17 anos, desenvolvendo sites, depois agência de comunicação, e a ideia ficou guardada por 4 anos. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, quem dominava o mundo de smartphones era a BlackBerry, né? Então, o boom dos aplicativos, ele chegou no Brasil um pouquinho depois, né? Então, a ideia era basicamente um Google Tradutor para língua de sinais.
personagem 3D que faz traduções automáticas do que você fala ou que você escreve. E aí nasceu o Hugo, né, que é o nosso tradutor virtual, e alguns anos depois a Maia, e nasceu através de um aplicativo, né, que faz as traduções lá. O aplicativo já está com mais de 4,5 milhões de downloads, e depois deu origem a um plugin para sites, onde a gente consegue levar mais acessibilidade para os sites. É ali que gira mais ou menos o modelo de negócio da RenTalk, né? Uma assinatura em que os sites tornam conteúdo mais acessível para quase 10 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. E nessa trajetória, eu me encontrei como empreendedor social. Acho que até um ponto relevante para comentar aqui com a turma. É algo que faz muito sentido para mim, em perceber que a gente está sendo lucrativo, escalável, mas impactante ali na vida das pessoas de alguma forma. Então, talvez empreender socialmente é um meio termo ali para que você não seja nem mercenário nem missionário, né? Então, você encontrar muito o seu propósito e fazer daquilo algo que lhe sustente, né? Seja sustentável. E daí, a gente passou por uma longa trajetória, né, que é difícil resumir aqui, mas por 6 programas de aceleração, inclusive 2 fora do Brasil, no Google, lá no Vale do Silício. A gente lançou o aplicativo recentemente nos Estados Unidos, recebemos investimento também da Bossa, assim como o Ricardo, Cavive também, que é um family office, e do Google também. E hoje a gente está nessa iniciativa da escala mais global, né, com pessoas aqui nos Estados Unidos, tentando impactar o mundo, assim como a gente conseguiu fazer aqui no Brasil. É muito difícil, né, trabalhar com negócio de impacto e que não seja visto como ONG, né, assim, vai ajudar as pessoas, então tem que ser de graça, né, tentar unir essas duas coisas, mas por ser um negócio de impacto também, a gente teve muita ajuda externa, muitos mentores, muita gente boa ali, muita mídia espontânea, né, que fez com que a RenTalk conseguisse passar por aquele vale da morte, né, porque eu posso também contar mais para frente, mas a gente passou por tempos muito difíceis. A gente foi eleito pela ONU o melhor aplicativo social do mundo, lá em Abu Dhabi. A gente foi lá, ganhou o prêmio, e depois voltou e faltava as contas, né, equilibrarem ali também. O Clériston falou um pouquinho dessa questão das finanças, mas é o desafio. E para finalizar aí, depois a gente segue aí o assunto, eu vi um dia desse no podcast que eu achei bem interessante, de que empreender é a forma menos inteligente de se ganhar dinheiro, porque tem tudo para dar errado, né? A estatística diz que quando você abre, a tendência maior é você fechar, você quebrar, né? E para empreender, a gente tem que ser muito apaixonado pelo que a gente faz. Se a gente não curtir o que a gente faz, qualquer entrave ali no meio do caminho vai fazer a gente desistir, porque racionalmente faz muito mais sentido eu assumir hoje, por exemplo, um cargo legal numa multinacional e ganhar uma grana boa e não ter o estresse que eu tenho. Mas eu acho que empreender vai muito além, né, de só pensar na grana. Eu acho que a grana é interessante porque a gente consegue criar algo e fazer pessoas juntarem ao seu sonho ali para poder fazer aquilo acontecer. Então, são inúmeros desafios, coisas que geralmente não se contam em livros, né? Ou contam nos livros quando o cara já atingiu sucesso, né? Já fala das coisas, dos perrengues que ele passou. Mas é uma trajetória que, quando a gente olha para trás, a gente tem muito orgulho de ter feito o que está fazendo, de estar exportando inovação brasileira. É até um ponto o que tu falou agora, e aí pegando isso, sempre que eu estou em algum meetup ou em alguma conversa, eu tento falar e trazer o empreendedorismo da forma menos romantizada possível, sabe? Eu sou de Olinda, lá no melhor carnaval do mundo, e aí eu moro em Caruaru, melhor São João do mundo. E aí, sempre desde criança, quando eu passava de ônibus pelo Recife Antigo, eu olhava o Porto Digital e falava, caramba, eu quero trabalhar aí. Não sei aonde, mas eu quero trabalhar aí. E aí, no começo da pandemia, eu saí do Porto Digital, eu trabalhava no NGPD, né, que é o Núcleo de Gestão, e montei o Garoa. E desde o começo da pandemia até aqui é desafiante, mas tem muito propósito envolvido, sabe? E é isso que faz com que a gente esteja aqui conversando, é isso que faz com que a gente
envolva e vá dormir muitas vezes depois de meia-noite e comece a trabalhar às 7 horas da manhã. Enfim, e é exatamente isso que eu quero falar agora, porque a parte de romantizar e as flores a gente deixa para depois. Vamos falar de problema agora, né? E aí, começando pelo Cledston, em relação a empecilho e dificuldade para empreender, né? Tu falou aí que teve, no caso, que tentou empreender 2 vezes e deu errado. Conta um pouco mais sobre isso aí. Qual a maior dificuldade em empreender com esse cenário do empreendedorismo e do mercado tradicional, né? O quanto isso te afetou, te afeta, enfim. Perfeito, o Silvio. O que eu vejo hoje, né, passado esse tempo, já de praticamente próximo de 10 anos, que eu comecei a primeira empresa lá e não deu certo, um problema que eu vi, alguns problemas que eu detectei, que hoje não ocorreriam mais, lógico, devido a essa maturidade que alcançamos, tudo que já vivemos nesses últimos quase 10 anos. Primeiro, um CAPEX em algo, investimento inicial, né, investimento necessário para iniciar um negócio bastante elevado, sem ter uma certa autonomia. Era um negócio dentro de outro. Então, não era uma empresa principal ali naquela praça, naquele mercado, ali naquela área de atuação física, né? Então, era um negócio físico que demandou um investimento elevado numa área que eu não tinha experiência alguma, tinha experiência como cliente. Então, eu morava em Recife, vim para Salgueiro e falei, pô, esse negócio lá em Recife dá certo, eu frequento muito esse tipo de negócio e eu acho que tem tudo a ver botar aqui em Salgueiro, né? Então, demandou investimento alto, que é o CAPEX, que é o investimento necessário para acontecer o negócio, custo elevado de manutenção, os custos fixos ali, como aluguel, energia, mão de obra, né? Então, ali, os funcionários, a folha de pagamento. Não calculei isso, não foi feito nenhum planejamento, totalmente cego, né? E acreditando somente. O marketing também era muito fraco. O negócio já não era escalável, ser um negócio físico e bastante limitado, né? Então, e outra, o ambiente, ele não era o negócio principal, ele iria se aproveitar de um movimento atraído por um outro negócio principal, né? Então, assim, era bastante complicado dar certo, como de fato não deu certo, né? Ainda tentei, lutei ali por 2 anos e acabou eu tendo que fechar para evitar que acumulasse dívidas. As dívidas que ficaram foram dívidas que eu consegui ainda pagar, né? Então, foi-se aí um investimento de quase que uma vida toda, né? Enquanto profissional de empresa privada, aquela reserva que eu consegui construir, aquele esforço que eu fiz para ir para fora do Brasil, para a África, para levantar recurso, para um dia realizar meu sonho de empreender. Mas não adianta empreender sem ter conhecimento, sem ter experiência naquilo que você vai fazer, né? Então, são erros, são cenários que, com certeza, isso não ocorre mais, não vai ocorrer mais, né, devido à nossa experiência. Então, isso, compartilhando aqui, eu deixo bem claro que o empreendedor, no seu início da trajetória, ele tem que estudar bem o mercado, tem que estudar bem se existe, né, na nossa área aí de startup. Primeira coisa que a gente identifica é o problema, se realmente aquilo ali é um problema também, né? E se aquele problema realmente existe, qual é o tamanho desse mercado que esse problema vai estar ali inserido, né? Qual é o tamanho do mercado que eu vou conseguir ter um potencial o share, né? Alcançar, dominar ali. Existe ali, por exemplo, um mercado de R$1 bilhão, certo? Mas desse 1 bilhão, eu vou ter capacidade, será, de alcançar pelo menos 1%. Então, você começa a fazer estimativas, começa a avaliar números, e aí você vai desenvolvendo a sua solução, vai testando, sem investir muito ou sem investir nada, a não ser o seu tempo, o seu conhecimento. Então, você vai devagar, por etapas, validando a sua ideia, montando um time vencedor, né? Você sozinho, praticamente você não vai para lugar nenhum, então você tem que ter um time, tem que ter parceiros ali, né? Então, tem que somar com outras experiências para poder dar certo um negócio. Então, Silvio,
Esse foi um cenário que eu encontrei, falta de conhecimento, mercado totalmente limitado, investimento inicial, CAPEX elevado, num ambiente onde o meu negócio não era o principal, as pessoas não iam lá por causa dele, iam por causa de outra coisa que eu tentei anexar naquele mercado ali. É um ponto importante isso, porque e aí a gente escuta muito falar da taxa de desejabilidade, né? O que é que tu está oferecendo como produto, como serviço, e porque aquela pessoa vai olhar para ti e falar, eu quero isso, eu tenho interesse para isso, né? E aí, Ricardo, conta um pouco mais para a gente sobre quais os desafios que a CUB encontra, né, e vem encontrando ao longo desses anos. Pô, Silvio, eu acho que tem desafios diferentes em diferentes estágios, né? Eu tô me sentindo na turma mirim aqui, com os dois empreendendo aí há mais de 10 anos. A gente está aqui numa caminhada aqui há 4 anos, ou quase 5, mas os desafios que a gente teve lá no início, e eu acho que acabam sendo muito comuns para a maior parte das pessoas, realmente a barreira de você realmente decidir empreender, né, e largar tudo para empreender. E isso para a gente não existiu, honestamente. Então, dentro da CUB hoje a gente tem 4 sócios e nenhum deles, nenhum de nós, a gente conseguiu, vou largar de absolutamente tudo, ficar sem nenhuma fonte de renda e vou arriscar tudo, né? Como o Ronaldo comentou, a chance de você empreender e dar certo muito menor do que muito menor do que dar errado, né? Então, a chance de dar errado é enorme ali, a gente não tinha nenhuma rede de proteção financeira. Então, acho que isso acaba sendo a maior barreira que impede as pessoas hoje de empreender. Então, o que a gente fez na época foi fazer um faseamento assim, das pessoas que conseguiriam sair para realmente dedicar em tempo integral a CUB. E posso te dizer uma coisa? A partir do momento que a gente conseguiu trazer todos os sócios 100% para a empresa, foi o momento em que a empresa deslanchou. Então, realmente, pelo menos sobre a nossa perspectiva, isso foi um ponto de inflexão ali, e acredito que seja barreira para muita gente hoje. Então, fazer esse planejamento de carreira, de transição, acho que é fundamental para as pessoas, e aí analisem as finanças pessoais, isso passa sim por educação financeira, para você fazer essa transição de forma mais segura possível, né? Claro que empreender não é seguro, né? É um risco por si, mas acho que tem jeito para a gente realmente democratizar o acesso a empreender, não que todo mundo deve empreender, mas o acesso para quem quiser empreender, acho que a educação financeira nesse estágio é fundamental para fazer essa transição. Já num período mais avançado, né, acho que os desafios acabam sendo outros, né? Hoje, por exemplo, o meu desafio é atração e retenção de talentos. Como é difícil encontrar gente para trabalhar na nossa equipe com a mesma pegada de cultura e tudo mais. Então, e depois que você traz essas pessoas para a equipe, como que você retém elas? Como que você mantém elas engajadas e desafiadas a continuar no trabalho, né? Então, a gente está nesse momento em que a equipe de sócios está se afastando cada vez mais da operação lá na ponta da linha, então a gente está meio que pegando e tentando não perder o fio da meada assim, da operação. Então, os desafios acabam sendo diferentes ao longo do estágio, mas nesse início, para a gente, o que define o desafio é essa parte de educação financeira e a transição entre carreiras no corporativo, em que a gente tem alguma segurança financeira, e mergulhar realmente no mar do empreendedorismo, aí, que é um pouco mais incerto. Essa é uma dor bem latente mesmo. Eu sou coordenador da incubadora do Garoa também, e aí a gente tem startups de 9 estados do Nordeste, e um ponto que a gente preza muito é tempo. Olha, tem oficina, tem consultorias, tem mentoria, tem captação de investimento, mas qual o teu tempo, sabe? Qual a tua disponibilidade de focar nessa startup que está surgindo aqui na incubação para as tuas outras responsabilidades. Então, é algo que leva um tempo mesmo até você conseguir se deslocar ou se desvirtuar
totalmente, né? Perfeito. E eu acho que você falou muito bem que nesse início o que a gente tem para investir é tempo, né? Pelo menos quem não está capitalizado, né, que era o nosso caso, o que a gente tem para investir é tempo, não é dinheiro. Então, a gente acaba tendo 2 turnos de trabalho, né, numa pessoa só. Então, a gente trabalhava durante o dia em empresas normais e de noite na Cube. Então, isso aconteceu por 2, 3 anos na Cube. Então, demorou essa transição, demorou para a gente pegar essa atração. E, olha, até hoje a gente sua, mas lembrando daquela época era bem mais difícil, assim, honestamente. Ter esses 2 turnos e conciliar e ter isso na cabeça de, pô, eu vou ter que fazer a transição. Então, é realmente importante. Quando você não é um fundador de segunda viagem, né, por exemplo, você não tem experiência, como o Clérison estava falando, quando você já tem uma experiência, você já sabe navegar ali, por onde ir, por onde não ir. Mas no nosso caso, éramos todos marinheiros de primeira viagem, então realmente ter pessoas ali que te orientam em relação a isso, ter um cara que vai te mentorar ali, é fundamental para te guiar te balizar nesses primeiros momentos, assim, te tirar de umas furadas. Sim, total. E aí eu vou aproveitar para pegar um pouco a fala do Ronaldo anteriormente, de empreendedorismo social, e ele linkar um ponto que é o próprio propósito, né? O que faz o empreendedor dormir depois de meia-noite, enfim. E aí, Ronaldo, eu queria saber um pouco como foi o começo de vocês, né? O começo da Hang Talk, o quão difícil é falar de empreendedorismo social e replicar isso, né? Deixar claro que o propósito ele tem que estar envolvido no eu empreendedor e que a forma de escalonar o negócio é algo que está relacionado, que vai fazer parte da tua startup, mas que tem que ter aquele propósito, tem que ter aquilo que te motiva ali do lado, né? E aí o quão difícil foi isso para ti, o quão difícil é, não sei. Joia. Eu vou responder essa e vou complementar rapidinho a pergunta anterior que eu queria também compartilhar com você. No começo, assim, eu acho que o que nos encantou foi justamente o propósito, a missão ali do que a Hang Talk estava, né, disposta a fazer. A gente ainda não tinha uma dimensão de onde aquilo ia nos levar, né? Quando a gente ia tentar captar investimentos, os caras diziam que estava fora da tese dele, porque, investir em tecnologia assistiva para deficiente auditivo é uma coisa assim, que estava fora da tese de todo mundo, né? Qualquer fundo. Eles nem entendiam muito sobre o assunto, achavam que o mercado era muito pequeno, enfim. A gente meio que estava numa floresta ali, tentando trilhar um caminho sem bússola, só com um facão na mão e tentando ali criar uma primeira trilha, né? Isso é muito difícil. Mas o que nos fez, assim, continuar foi justamente a missão que a gente tinha. Mesmo nos momentos difíceis ali, onde a gente estava com problema de sustentabilidade no caixa ali, em 2014, 2 anos depois de a gente explodir ali, né, em termos de mídia, prêmios e tal. Mas, e foi ali que a gente segurou e disse, cara, acho que a missão que a gente tem é muito nobre e o que a gente está fazendo faz todo sentido. E é difícil porque muitas vezes você tem que desistir de algo, né? Você tem que saber o momento de desistir, porque muitas vezes pivotar ou desistir tem que fazer parte. E a gente até chegou um momento de dizer assim, cara, vamos passar mais 3 meses aqui, se isso não der certo, a gente vai começar a fazer nossos freelas por fora, voltar a trabalhar em outro negócio para poder pagar nossas contas, né? Porque a Hang Talk também, eu passei um pouquinho do dilema do Ricardo, mas eu já empreendi em outra empresa e aí, despretensiosamente, a gente escreveu a Hang Talk num prêmio, né? E recebemos um investimento antes da primeira apresentação do Kepler, que é fundador da Bossa, e aquilo para a gente foi um cenário incomum, né? Naquele momento, você já apresentar, você está com uma ideia, um protótipo muito simples e já receber um investimento. Mas isso geralmente não acontece, né? Onde a galera desiste ali. E daí a grana acabou do investimento antes, foi no momento ali depois que... E agora, o que é que a gente faz, né? Então, para a gente o propósito fez muito sentido. Eu queria levantar 4 pontos rápidos aqui
sobre esses possíveis problemas que a gente enfrenta e coisas que eu já passei, outros nem passei, mas eu vejo muito empreendedor que eu mentoro passar. Primeiro, assim, eu particularmente nunca tive a oportunidade de trabalhar numa outra startup antes de fundar a Rentalk. Eu empreendi outros negócios, mas não era de base tecnológica, assim, né? Não era startup, na verdade envolvia tecnologia, mas não era startup. Então, se você está começando, eu acho que vale muito a pena você ter essa experiência, sabe? De entender como tudo funciona. Você vai errar muito menos lá na frente. Você vai descobrir muito mais oportunidades, mais caminhos do que indo lá metendo a cara pela primeira vez, né? Então, hoje, se eu for fundar um outro negócio, putz, vai ser muito mais simples, muito mais fácil. Eu já sei vários caminhos. Então, se você puder trabalhar no startup, eu ter experiência próxima de alguma startup, eu acho que ajuda demais. E foi talvez algo que eu senti muita falta. Outra coisa que eu acho que o Ricardo, o Clériston citou aí, que foi sobre ir testando, validando, acho que foi o Clériston. Eu acho que tem um conceito, né, da Lean Startup, justamente Startup Chuta, que fala de você construir um skate, depois uma bicicleta, depois uma moto e depois um carro. Desde o primeiro dia, as coisas estão andando, caminhando, o skate já tem rodinha. Ao invés de você passar um ano construindo o carro, de repente ver que aquilo não era nada que as pessoas queriam. Então, por muitas vezes a gente faltou essa investigação no mercado, faltou sair da cadeira, ir lá e perguntar, questionar. E a gente faz isso até hoje, mas em alguns momentos ali faltou. E aí a gente se frustrou porque algo que a gente criou não era nada daquilo que o mercado esperava, não encaixou. Outro ponto, terceiro, foco. Aqui na Rentalk a gente já perdeu foco muitas vezes, já teve muitas oportunidades de ir para outros caminhos totalmente diferentes que iam levar a gente talvez para o fracasso. E o problema hoje não é falta de oportunidade, é o excesso. Tem muita oportunidade ali e a gente precisa saber escolher, porque o modelo de negócio da Rentalk a gente fez para escalar e várias grandes empresas chegaram para a gente e disseram, não, eu quero que você crie algo especificamente para a gente, sob demanda, específico. Então, a gente não ia virar uma startup com escala, né? Então, por muitos momentos, a gente teve que dar não, né? E muitas vezes dar não é bom, porque é um processo de escolha, e dar não é simplesmente dar sim para outra coisa. Então, a falta de foco é onde eu vejo muita gente se perder ali no começo e ir para o caminho que termina atrapalhando mais do que ajudando. E, por último, sócios complementares e comprometidos, não só complementares. Eu tenho 2 sócios que se complementam muito comigo, assim, cada um de uma praia diferente, a gente é muito diferente um do outro, e isso é bom, porque temos visões complementares, e comprometidos também, porque não adianta ter gente boa, mas o cara está dedicado a 10 coisas ao mesmo tempo, querer fazer muita coisa. Então, esse comprometimento inicial, na fase mais sensível da Rentalk, foi, eu acho que, crucial para que a gente pudesse se sustentar, criar, né, o primeiro produto e dar os primeiros passos, né? Então, grana, cara, eu acho que grana não é desculpa para você começar, entendeu? Dá para fazer muita coisa de graça hoje, muita coisa. Tem muito benefício, tem muito programa, tem muita aceleração, tem muita coisa por aí. Então, eu acho que querer já começar do zero, captando grana, assim, tem que entender primeiro ali se você está com um produto que está testado, está validado, está redondo, antes de querer captar muita grana, porque captar cedo, é um outro assunto que a gente pode conversar depois, captar cedo demais pode ser muito ruim para o negócio também. E aí, aproveitando, veio uma pergunta aqui do Vinícius. E aí é uma pergunta aberta, tá? Então qualquer um pode responder. O Vinícius está perguntando aqui, gostaria de saber, né, qual a parte mais difícil para ter uma startup de sucesso? Rodar um MVP, pivotar, levantar investimento, montar a equipe, se financiar enquanto trabalha na própria startup, outras. Ou seja, ele está querendo saber aqui para vocês o que foi o ponto mais difícil aí na hora de ter uma startup de sucesso. E aí, galera, é uma pergunta forte, né? Vai lá, Cléber. Eu diria que aí, Vinícius, ele citou cada etapa que é bastante difícil.
Eu não vejo nenhuma aí muito fácil, tá? Para mim, como eu falei, na Checard foi mais fácil a captação, mas conheço outros empreendedores de startup que para eles está sendo uma dificuldade, foi mais difícil, né? Então, assim, eu acho que cada negócio ele é particular. Eu vou ter uma dificuldade maior, de repente, numa montagem de equipe, mas o Ronaldo e o Ricardo não, né? O Ronaldo captou na primeira apresentação, no primeiro evento que participou. Já, por exemplo, o Ricardo pode não ter captado no primeiro, mas que todas essas fases são importantes, que a gente não deve desprezá-las, que a gente não deve dar atenção devida, isso é relevante. Então, se atentar, fazer todos esses passos, se atentar ao MVP, ver se esse MVP realmente faz sentido, tem todas as informações necessárias, tentar validar, se for o caso de pivotar, pivote, né? Não pode ter aquele amor incondicional, eu quero isso, tem que ser isso, vou morrer com isso, né? Então, o empreendedor ele tem que ter uma mente mais aberta e, para mim, dentro todas essas etapas, talvez seja o de pivotar, justamente porque você vai sair de um planejamento, de uma estratégia, de algo que você pensou lá atrás, junto com seus sócios, e aí acaba tendo que, de repente, mudar tudo e ver que aquilo que vocês planejaram lá atrás e estão vivendo não faz sentido e tem que ir por outro caminho, e esse outro caminho, de repente, você vai começar da estaca zero ali novamente. Então, eu colocaria dessa forma a minha resposta. Alguém quer Boa. completar? Se eu pudesse adicionar aqui, assim, todos os problemas que o Vinícius comentou ali são, como o Clériston falou, não tem nada fácil ali, né? Mas eu acho que são problemas bons que indicam que a startup ou a empresa está indo à frente. Mas eu diria que, no meu ponto de vista, o principal desafio de uma empresa em si, e aí, sendo startup ou não, e aí também tem essa discussão, né, de nem toda empresa precisa ser uma startup, né, não tem nada de errado em não ser uma startup. Então, e isso perdura, é um desafio meu até hoje, que chama-se o Product Market Fit, né, esse é o jargão, mas é o fit de produto-mercado, né. Então, não basta você achar um problema no mercado, você tem que achar uma solução para aquele problema que está adequada ao mercado que está disponível, à disposição de pagar das pessoas, ao canal de distribuição que você vai ter para oferecer esse produto, serviço, que seja. Então, isso é um mega desafio que hoje, por exemplo, a Cube ainda não atingiu o Market Fit, mesmo tendo um faturamento legal e mais de 50 clientes. Então, realmente é um desafio que tem uma raiz ali muito grande e, na minha visão, ela precisa começar a ser tratada desde o início ali da startup. Então, desde quando você vai entender o modo que você vai construir o seu MVP, o seu mínimo produto viável, né? Você precisa ter em vista esse fit de produto-mercado. Exatamente porque, se você não estiver olhando para isso, no futuro, as coisas, você pode estar olhando para um mercado que é muito pequeno, ou sua solução é muito específica, como o Ronaldo falou, a solução é específica para uma indústria X e, só vai atender aquilo. Então, entender esse fit de produto-mercado vai te fazer dizer vários nãos e vai te clarear muito a mente dentro dessa jornada de decisões aí que o Ronaldo estava comentando, de, seguir por aqui, e se a gente seguisse por um caminho em determinado ponto, era determinando o fracasso da empresa. E, normalmente, essas decisões acontecem diariamente para a gente. Então, ter esse fit de produto-mercado sempre no radar, ele ajuda bastante e ele é um desafio constante na vida do empreendedor, eu diria. E isso muda ao longo do tempo, inclusive. No meu caso, assim, o maior problema do Garoa no começo foi foco. A gente começou a trabalhar com ciclos de inovação no agro. E aí surgiram oportunidades de trabalhar com ciclo de inovação na saúde, na educação, na indústria, mas aí o core da gente é agro, e o que define
Garoa está muito relacionada ao nosso propósito de impacto no agro. E aí é muito difícil falar não, sabe? Principalmente no começo. Tu chega para um cliente que quer fechar um contrato e tu diz, não. Isso algo muito difícil, assim. E aí, aproveitando, tem uma outra pergunta aqui do Arthur Almeida, tá? Vou aproveitar esse momento aqui de pergunta nossa. Como vocês definiriam uma startup? É muito importante essa pergunta do Arthur aqui, só para quebrar ela, porque às vezes a gente fala muito de inovação, de startup, e até o conceito para muitos ecossistemas ou para algumas pessoas muda, né? Então, como vocês definiriam uma startup? E para vocês, quais as principais diferenças de uma startup para uma empresa comum? Muito bom essa pergunta, Arthur. Eu vou pedir licença aqui para ir compartilhando o meu pensamento. Eu não sou muito fã de conceitualizar aquele negócio todo ali, isso aqui isso aqui não é, porque no final das contas somos empreendedores em busca de fazer o negócio ter sucesso, né? Mas se eu pudesse colocar, né, ali, escrevendo ali o que é basicamente uma empresa que está em busca de um modelo replicável, escalável, né, e que geralmente é de base tecnológica, que é o que muitas das vezes faz isso escalar, né? E na escala, você não precisa necessariamente aumentar demais os custos proporcionalmente para poder você crescer. Então, os custos crescem numa curva diferente da escala e do lucro, da receita, né? Então, basicamente é isso. Mas muitas pessoas perguntam, vocês já são startup? Porque tem uma questão conceitual e tem uma questão cultural, né? O Google é uma startup ou ele foi uma startup? Eu acho que o Google continua sendo uma startup. Ou ele é um conglomerado de startups ali dentro, certo? Porque eu acho que startup tem que estar na mentalidade e não necessariamente só no conceito, sabe? Porque é ali que você consegue ter um pensamento diferente, você consegue colocar práticas de startup, práticas sustentáveis, escaláveis, ágeis, né, dentro de uma estrutura para que ela consiga ganhar escala no menor tempo possível. Sim. É importante isso, porque realmente esse conceito ele varia de ecossistemas e muitas vezes a gente está falando aqui, está comentando sobre, e aí fica um pouco daquele medo, né? Tá, mas o que é uma startup? E aí a pessoa vai para casa com essa dúvida e fica lá, né? Então aproveitem esse bate-papo aqui, tá, gente? E aí tem uma pergunta mais específica agora, né? A última aqui, já que a gente tem um pouco mais de 24 minutos, para o Ricardo e para o Ronaldo. Vocês vieram de universidades federais, como a universidade ajudou vocês nesse processo, né? E aí vem aquela questão, né, da academia e o mercado. Como é para vocês vencer essa barreira que existe, né? Vou começando aqui, mas a faculdade me moldou profundamente, assim, honestamente. Então, a minha experiência na Federal do ABC foi muito boa. No entanto, ainda existe um distanciamento muito grande, né, entre instituições de ensino e pesquisa e indústria, né? Mesmo a Universidade Federal do ABC estando num polo industrial do ABC, né, e aí se imagina que lá estaria um pouco mais próximo, e talvez em comparação com outros polos acadêmicos está um pouco mais próximo de indústrias, mas ainda assim foi bastante difícil encontrar esse elo, né, entre a universidade e a indústria de fato. Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda pode evoluir bastante dentro da concepção do ensino e pesquisa como a gente tem hoje, né? Mas, em geral, a universidade me ajudou nos conceitos básicos, né? E lá eu cheguei a participar, por exemplo, de grupos de empreendedorismo, que na época nem era tão romantizado como é hoje, né?
existia a empresa júnior, que eu também participei e tudo mais. Então, existiam experiências dentro da universidade que colocavam uma sementinha ali de empreendedor nos alunos que tinham interesse daquela via, né? Mas, em geral, a minha grande guinada para o empreendedorismo foi realmente no mestrado, em que aí sim eu tive muito mais contato em correlacionar, né, o que a gente faz de fato hoje, que é ciência de dados aplicada à eficiência energética. E aí sim, lá eu fui contratado para uma empresa, para uma indústria nos Estados Unidos, para fazer o que eu fazia no laboratório para a empresa. E a contratação foi via universidade. Então, a universidade meio que conectou ali as pontas, e talvez é isso que falta um pouco na universidade no Brasil, que é realmente fazer essa conexão mais íntima aí entre necessidades da indústria e capacidades que tem de forma abundante na universidade, né? Então, acho que essa é um ponto que a gente pode melhorar, mas que foi super importante para mim, apesar de ter uma sementinha aqui no Brasil ainda, foi nos Estados Unidos que eu tive essa conexão mais forte. No meu caso, eu acho que grandes professores me marcaram muito, assim, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles ali em alguns projetos. Isso, acho que foi interessantíssimo. Eu acho que deveria ter empreendedorismo ali em praticamente todos os cursos, né? Porque quando você vai fazer medicina, o cara tem que gerir depois um consultório e não sabe nada de empreendedorismo, né? Negócios em si. E, enfim, no meu curso eu tive, nos 2 cursos que eu fiz, né, a ciência da computação, eu tive a oportunidade de aprender empreendedorismo. Eu acho que eles foram super complementares, os cursos, e eu também percebi um pouco dessa distância. O mundo acadêmico, ele anda em outra velocidade, mais pesquisa, longo prazo. O mundo empresarial é mais curto prazo, imediatista, né? Enfim, mas no momento ali que eu estava saindo da faculdade, começando a ter ideia da Rentalk, começou aqui na região, né, aqui em Maceió, a ter uma união muito boa entre poder público, universidade, academia e empresas, né? E ali que criou aquele elo massa para que o terreno ficasse fértil. Então, eu acho que a universidade por si só não tem condições de alavancar sozinho os negócios, o governo por si só também não, as empresas, enfim. Então, naquele momento, surgiu uma grande safra de startups aqui da região, né? Depois passou por um tempo muito escasso. Então, eu acho que a universidade solta uma faísca, cada lugar solta uma faísca, sabe? Para causar aquela chama, a gente precisa dessas coisas de sinergia. Mas, de uma forma como um todo, a universidade ela participou tanto do meu momento de formação, ali, descoberta, né, quanto depois eu fiz parceria com a universidade para projetos de pesquisa, né, para que a gente trouxesse academia. E mesmo sendo startup, que tem esse imediatismo, eu tenho meio que um labs aqui, onde a gente estuda novas tecnologias para o futuro, né? E essa é uma das minhas missões também aqui dentro. Não, apagar os incêndios aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, estar pensando qual é o próximo passo que a gente tem que dar, né? Então, a universidade foi muito útil para isso também. Eu acho que só adicionando outro ponto, vale lembrar que, eu não sei sua idade, Ronaldo, mas eu já me formei há algum tempo. Então, a universidade tende a mudar, e eu tenho certeza que mudou muito ao longo desse tempo. Então, acredito que existem muito mais incentivos hoje em dia para os alunos irem para vias de empreendedorismo do que na nossa época. Então, acho que vale esse freio de arrumação também para aproveitar as oportunidades que existem hoje, né? De até que nos últimos 5, 6 anos tiveram um boom muito maior, assim, pelo menos no eco aqui de Pernambuco, principalmente, sabe? Meu bacharelado foi em 2011, 2012, e o meu mestrado está sendo agora, e aí eu vejo a diferença de oportunidade mesmo, assim. Eu paguei redes e não tinha nem internet, eu não sabia nem o que era uma startup, o que era empreender, e eu tive a cadeira de empreendedorismo. E hoje eu vejo um mundo totalmente diferente, né? Mas, enfim, gente, estamos chegando aí à reta final. E aí, o que é que eu tinha pensado, né? Agora que a gente já falou de problema, já falou de mercado, todo mundo já está
conhecendo um pouco mais sobre quem são vocês e o que vocês fazem. E aí vem uma questão que eu vou começar até com o Clédiston, que é como é que vocês imaginam, né, a Cube, a Renditalk e a Shecard daqui a 5, 10 anos, enfim, qual o impacto que vocês querem estar causando e, claro, a possibilidade de desenvolvimento também, né? De vocês como empreendedores e de vocês como agente de impacto à inovação e ao empreendedorismo. Ô, Silvio, a Shecard daqui a 5, 10 anos, acredito que eu não vou estar mais fazendo parte, né? Eu quero fazer o exit, né? Mas quero deixar ali um legado, quero continuar acompanhando de perto para que nosso intuito lá atrás, que foi de ajudar de alguma forma a gerar fluxo de caixa, gerar receita para o pequeno e médio empresário brasileiro, e dessa forma a gente contribuindo com a saúde financeira da empresa dele, contribuindo para o crescimento dele, para que evite novas perdas de recurso financeiro, isso cause algo positivo nas empresas, refletindo na vida de várias e várias outras pessoas envolvidas ali na empresa, como funcionários, fornecedores, e então eu enxergo a Shecard daqui a 5, 10 anos, ela aí com uma grande fintech, contribuindo ainda mais para o crescimento das PMEs brasileiras, tá? Sendo aí com linhas de crédito, seja com sistemas de conciliação diárias, seja com sistema de auditoria, enfim, focada aí em contribuir com as PMEs brasileiras. Maravilha. E aí eu quero saber a Cube, né? A ideia é que a Cube faça a gestão energética de pelo menos quantas casas e empresas de 10 a 100 daqui a 5 anos. Como é que vocês estão definindo aí esses indicadores? Cara, eu sou apaixonado nesses papos de onde a gente quer chegar daqui a 5, 10 anos. E a gente tem aqui essa visão relativamente bem clara, né? Quando a gente está numa startup, é muito comum a gente olhar para os próximos meses, assim. Então, eu estou com um foco nos meus próximos 12 meses, no resultado que eu preciso entregar para chegar na outra rodada de captação. Mas sempre tem que estar no radar ali, onde a gente quer chegar no futuro. E, daqui entre 5 e 10 anos, a gente quer estar posicionado entre os maiores geradores de energia elétrica do Brasil. Isso porque a gente considera que eficiência energética é uma fonte de geração de energia. E hoje, na história recente da Cube, nos últimos 3 anos, a gente já economizou para os nossos clientes mais de 17 milhões de reais em energia elétrica. Então, a gente pretende avançar nisso para estar comparável, aí, no mínimo, a Itaipu, daqui a 5, 10 anos. Então, eu quero que todo mundo enxergue a Cube como uma grande geradora de eficiência energética e, por isso, evitando que novas usinas sejam construídas e que, por exemplo, a crise hídrica que a gente está passando agora pudesse ser resolvida por aplicações como a da Cube, né? Também a gente enxerga que a gente vai ser, no futuro, um hub de soluções em eficiência energética. E aí, como o Ronaldo estava comentando, a gente tem um mega sonho aqui de ter uma área de inovação aqui dentro para ficar olhando sempre para essas oportunidades novas no nosso caso, né, tecnologias novas de eficiência energética para ajudar as indústrias aí no Brasil a ser mais competitivas e eficientes. Essa é a nossa visão de futuro por aqui. Que legal, cara, que legal. Fico muito feliz com isso. E, Ronaldo, né, a ideia é ter a Renditalk nas escolas, nas empresas. Como que vocês pensam aí daqui a 5, 10 anos? Bom, se você fizesse essa pergunta para mim há 5 anos atrás, eu teria errado feio onde a gente está hoje, né? É muito difícil, mas é um exercício bom também, né? Para a gente poder alinhar foco, né? Aquilo que a gente estava falando de foco e tal. E basicamente a gente já deu os primeiros passos para isso, né? Que é ir para outros países. Então a gente hoje já está atuando com a língua americana de sinais lá nos Estados Unidos.
A gente abriu uma plataforma colaborativa de coleta de dados, então intérpretes em todo o mundo e surdos também podem contribuir para a nossa plataforma para abastecer a língua de sinais daquela região, daquele país, e aí sim a gente poder lançar línguas de sinais no mundo todo. São mais de 200 línguas de sinais no mundo, então só para vocês terem ideia da dimensão que a gente pode chegar. E além disso, novas aplicações. A gente lançou agora uma tecnologia há 3 semanas de reconhecimento de movimentos para a língua de sinais. Então, se o surdo estiver sinalizando aqui, pode sair a legenda do que ele está sinalizando em língua de sinais, para que o surdo também seja compreendido. E aí a gente tem a tradução na outra via, né? Que a gente traduz hoje do português para a língua de sinais, né? Ou do inglês para a língua de sinais, e agora a gente vai fazer essa comunicação voltar. E aí você abre um leque de aplicações, de possibilidades, onde a gente consegue estar, né? Então, ampliar línguas, países, ampliar aplicações. Justamente sempre pensando em resolver esse problema da quebra da barreira de comunicação que ainda existe entre surdos e ouvintes. É um desafio gigante. O que a gente está disposto a fazer, o que a gente está construindo, ninguém está fazendo no mundo nessa proporção. Então, a gente paga o preço, né, por estar desbravando ali, mas no final de tudo, daqui a 5, 10 anos, eu quero estar refletindo sobre o legado que a gente conseguir deixar na vida das pessoas, né? E se um dia, como o Clériston falou, a gente sair do negócio, vender a empresa e tal, a gente plantou uma semente, deixou um legado, a gente foi construir outro negócio querendo levar mais impacto, mas teve um significado ali, né, nos anos que você passou, né, das dores de cabeça que você teve. Então, é por aí que eu enxergo o futuro aí da Rentol. Pessoal, vi aqui que ainda temos um tempinho para algumas perguntas, e aí tá vindo muitas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer agora da Aline Clara, que começa assim, né? Todo mundo sabe que trabalhos em equipes podem gerar discussões, nem sempre boas. Manter a união nem sempre é fácil. E aí, como foi o trabalho da equipe de vocês e como vocês lidaram com esse... E como vocês acabam lidando, né? Como é esse dia a dia aí entre pessoas, né? Eu sei que a gente está há mais de 1 hora falando de empreendedorismo e inovação, mas no final das contas a gente está falando de pessoas, né? E aí, como é ter essa gestão de pessoas entre sócios, sócias, enfim? Pô, da parte boa ou ruim? Vai lá. A parte ruim, eu Fala aí, cara. Começa aí, cara. Começa aí. Acho que as discussões são naturais. O conflito, ele faz parte, né, de qualquer empresa e qualquer ponto de discussão que vai existir, né? Acho que, como o Ronaldo comentou também, ter sócios com capacidades complementares, com comportamentos, temperamentos complementares é super importante, com formações complementares, é muito importante, e isso é importante exatamente porque gera um conflito de ideias e pontos de vista diferentes. Eu acho que o único cuidado que a gente sempre tem aqui, e assim, discussões acontecem toda semana aqui, é normal. O único porém que a gente tem aqui é que a gente tenta sempre levar a discussão para um lado construtivo, né? Então, é óbvio que as discussões vão existir. A gente tem uma regra aqui que a gente nunca leva para o lado pessoal, então a gente discute, no final do dia sai, toma uma cerveja, todo mundo junto e está tudo certo. E também a discussão tem que ter uma resolução, né? Nunca sair da mesa sem uma resolução ou uma indicação de caminho a ser seguido. Então, acho que essa é a forma em geral com que a gente resolve isso aqui, olhando mais objetivamente qual é o problema, quais são os pontos de vista, e como que a gente vai seguir resolutivamente para entender como é que vai funcionar daqui para frente, mas nunca olhando para o lado destrutivo de uma discussão que não tem fim nem propósito, né? No final das contas, as pessoas estão ali pelo mesmo objetivo, né? Então, a gente tem que... a gente não tem que querer estar certo, a gente tem que querer fazer o certo, né? Porque fica nessa briga ali, e teve casos, por exemplo, agora...
a gente praticamente dobrou de tamanho nessa pandemia, né? Então, a maioria das pessoas nunca se conheceram presencialmente. Então, não tem aquele vínculo de conversa de corredor, de estar lá e tal. Então, começa a haver atritos entre pessoas de times diferentes, né? E aí a gente tem que entender muito que o afastamento social, ele, às vezes, causa problemas de comunicação, né? E causa, consequentemente, ruídos. E que, no final das contas, a transparência, a facilidade na comunicação, você ser claro, objetivo, e, no final das contas, perceber que está todo mundo tendo que caminhar para a mesma direção, que se o barco afundar, afunda para todo mundo, e que não adianta a gente sair ali com atritos sem uma resolução, como o Ricardo falou, não vai adiantar de nada, né? Então, a maturidade das pessoas que estão no time é super importante, a maturidade dos sócios, porque eu já briguei muito com meus sócios, assim, mas no outro dia a gente está se abraçando, entendeu? Então, por quê? Porque a gente entende que, cara, é estressante estar num negócio que a gente tem um monte de responsabilidade, pensamentos diferentes, né? E daí, praticamente é só estresse, né? E aí a gente percebeu que a gente precisava celebrar mais juntos, estar mais juntos em outros momentos. Então, mas no final das contas, a gente tem muita maturidade para lidar com isso, e é por isso que a gente está sobrevivendo mais do que muitos casamentos por aí, né, hoje em dia. Se brincar, a média de casamentos nos últimos 20 anos, a gente tá acima dessa média. Então, talvez estejamos bem aí. E complementando tudo que Ronaldo e Ricardo já falaram, nada como um alinhamento prévio entre os sócios, e aí existe instrumento jurídico para isso, né? Que é aquele acordo de sócios, né? Aquele memorando que a gente celebra entre todos os sócios para podermos deixar tudo claro, justamente para evitar discussões mais sérias que podem até prejudicar a saúde da própria empresa e a vida dela mesmo. Já vi empresas acabarem por desentendimento de sócio, ou os sócios virarem concorrente, e aí parte para um negócio mais sério, né? Então, legalmente falando, tem como prevenir com um acordo de sócios sendo assinado previamente, onde tudo que é alinhado entre eles de forma informal, né, numa mesa onde surgem as ideias, onde vai surgindo no dia a dia, você coloca isso num papel, todos assinam, e aquilo ali serve como um norte de forma legal, mas que no final do dia todo mundo está querendo alcançar o mesmo objetivo, né? Então, sempre a gente deve pensar dessa forma, né? Pô, ele está ali, o sócio está ali, ele ainda tem o mesmo objetivo que eu, só que a visão dele é uma e a minha é outra. Vamos tentar evitar o conflito e ver qual que, de repente, seja o melhor caminho, ou então meio termo, ou vou ceder nesse momento, deixa prevalecer a opinião do outro, mas que todos os sócios estejam alinhados pelo mesmo propósito. Isso é o mais importante. Um exemplo é o Caroa surgiu no começo da pandemia, então eu não conhecia pessoalmente meu time de empreendedorismo, e os 3 sócios do Garoa nunca estiveram juntos como sócio. Então, assim, a gente precisou, há uns 2 meses atrás, viajar todo mundo junto a trabalho também, mas para poder ir curtir, assim, se conhecer melhor, para eu conhecer meu time e tal. Enfim, é muito bom a gente começar falando de oportunidade e de problema e terminar falando de relação entre pessoas, né? E aí tem uma última pergunta aqui que eu acho que dá para a gente espremer aqui nesse nosso tempo, que é do... não recebi o nome de quem fez a pergunta, mas está aqui. Vocês chegaram a aplicar alguma estratégia para desenvolver a startup de vocês, técnicas como design thinking ou alguma metodologia ágil? Foi importante ou foi no modo vamos que vai? Vocês chegaram a trabalhar com Scrum, Kanban? A gente trabalhou aqui com Scrum, Design Thinking também, algumas coisas. A gente tem que entender que essas metodologias são ferramentas, né, que vão melhorar, vão ajudar.
Mas, no final das contas, as pessoas que precisam estar bem alinhadas ali, né? Mas a gente, basicamente, Scrum, Design Thinking, a gente utiliza hoje a gente utilizou por muito tempo o Trello para gerenciar, né? Tipo Kanban ali. A gente utiliza ferramentas de comunicação assíncrona. Hoje a gente utiliza o Notion para registrar tudo lá dentro e não precisar estar pedindo 5 minutinhos seus aqui no chat para poder falar, né? Então, a gente está tentando se educar nisso, na comunicação assíncrona e fazer com que as pessoas consigam se concentrar o maior tempo possível. Mas sempre que a gente quer ter ideia de produto novo, essas coisas, a gente faz algumas metodologias utilizando post-its virtuais, aquela história de divergir primeiro, depois a gente faz a convergência, até chegar na ideia final. Então, tem uma metodologia do Google chamada Design Sprint. Muito legal para a criação de novos produtos. A gente utilizou aqui algumas vezes e funcionou muito bem. Então, procurem aí, Design Sprint. Boa, maravilha. Pô, no nosso caso aqui, honestamente, a gente começou indo do jeito que dava. Assim, a gente foi aprendendo no meio do caminho algumas metodologias e assim, a gente acabou usando em algum momento todas essas metodologias, né? Acho que é importante saber que a metodologia não é o fim, né? E sim o meio. Então, você tem que adaptar a metodologia para a sua realidade, né? Não leve a metodologia ao pé da letra, né? Ela está ali para ajudar, não para complicar mais. Então, a gente usa, assim, o Scrum até hoje para desenvolvimento, né? O pessoal lá trabalha em sprints. A gente usou muito no começo o design de serviço, em que a gente consegue entender um pouco mais da perspectiva do cliente, do que está acontecendo lá, e entende um pouco mais na pele qual é a dor desse cliente. Foi importante para a gente. Mas, em geral, assim, a gente procura metodologias pela necessidade, né? A gente vê uma dor interna, né, que a gente está realmente sofrendo com alguma coisa, a gente procura alguma metodologia para entender se facilita ou não. Mas acaba sendo uma porção de metodologia que a gente usa no dia a dia. No nosso caso, não foi muito diferente do Ricardo. A gente só veio conhecer essas ferramentas de fato, né, já na aceleração, já bem próximo do término do programa de aceleração. Então, a gente tentou adaptar algo para a nossa realidade e confesso que uma ou outra dá certo, mas está dando, no final do dia, a empresa está conseguindo escalar. Maravilha, sem mais perguntas aqui. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de quinta-feira, né? Professora Deisa, já está aqui com a gente. Agradeço demais, parabéns pelo IF, tá? Pela organização completa aí do evento. E aí termina a palavra com vocês. Valeu, gente. Gente. Gente, muito obrigada por essa disposição de estar aqui contando as experiências. Obrigada, Silvia, obrigada, Ronaldo, Ricardo, Cleiriston, que a gente se encontra por aqui no meio da cidade, né, Cleiriston? Muito obrigada pela experiência de vocês. O pessoal pode vasculhar, procurar saber mais da startup de vocês, procurar buscar mais no YouTube, no Google, procurar também um e-mail, conversar, experienciar mais a experiência de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, gente. Um abração. Tchau. Agora